Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e ouça com atenção o que eu vim te dizer hoje. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer. Você está aqui porque eu te trouxe até aqui, porque há algo que o céu precisa revelar para a sua vida hoje. E esse algo tem tudo a ver com a situação financeira que você está carregando nas suas costas há tanto tempo. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já acordou de madrugada com o coração acelerado, pensando nas contas que não fecham? Você já sentiu aquela vergonha silenciosa de não conseguir dar para a sua família o que eles precisam? Você já pediu a Deus uma saída, uma solução, um milagre e ficou esperando, e a resposta parecia não chegar? Você já se perguntou se merecia viver assim, se havia algo de errado com você, se sua situação nunca ia mudar? Meu filho, minha filha, eu ouvi cada uma dessas orações. Eu vi cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto. Eu estive ao seu lado em cada momento de desespero e eu vim até você hoje para te dizer: o dia da sua libertação financeira chegou. Não amanhã, não daqui a anos, hoje, agora. Nesse exato momento em que você está me ouvindo, o céu está se movendo a seu favor. Mas para que essa libertação se complete na sua vida, você precisa ouvir tudo o que eu tenho a te dizer nesse vídeo. Cada capítulo que vem a seguir carrega uma revelação, uma verdade, uma chave que vai abrir uma porta que estava fechada na sua vida financeira. Não pule, não avance. Ouça do começo ao fim, porque cada palavra foi escolhida especialmente para você. Escreva nos comentários: eu recebo minha libertação financeira hoje. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo, e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero começar esse momento com você, falando sobre algo que talvez ninguém tenha te dito antes com essa clareza. O peso que você carrega nas suas costas hoje, esse peso financeiro que parece te esmagar a cada manhã quando você abre os olhos, esse peso não é o seu destino, ele nunca foi. E por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que os números na sua conta bancária pareçam confirmar uma realidade cruel e sem saída, eu preciso que você entenda, do fundo do seu coração, que dívida não é sentença. Sofrimento financeiro não é punição divina. E a escassez que você vive hoje não é o capítulo final da sua história. Eu sei como é pesado acordar todo dia com aquela lista de cobranças na cabeça. Eu sei como é doloroso ver o nome de alguém que você ama precisar de algo que você não consegue oferecer naquele momento. Eu sei como é humilhante ter que dizer não para uma conta, para um compromisso, para uma necessidade básica, porque o dinheiro simplesmente não chegou. Esse tipo de dor não é apenas financeira, ela vai fundo, ela atinge a sua autoestima, a sua fé, a sua esperança. Ela faz você se perguntar se há algo de errado com você, se você foi esquecido por Deus, se a sua vida foi condenada à falta. Mas, meu filho, minha filha,
Eu preciso que você ouça o que o céu tem a dizer sobre isso. Quando você nasceu, nenhuma dívida veio escrita no seu destino. Nenhuma escassez foi plantada no seu futuro por mim ou pelo meu filho. O que aconteceu é que o mundo te colocou em situações que te levaram a acumular peso. Decisões que precisavam ser tomadas sem as ferramentas certas. Crises que chegaram sem avisar, perdas que ninguém esperava, relacionamentos que custaram caro, empregos que acabaram de repente. E você, com a força que tinha, tentou segurar tudo sozinho. E sabe o que isso me diz sobre você? Me diz que você é corajoso. Me diz que você não desistiu. Me diz que mesmo com o peso todo nas costas, você continuou em pé, continuou tentando, continuou buscando uma saída. E é exatamente por isso que eu estou aqui com você hoje. Porque quem ainda busca, quem ainda acredita, quem ainda se levanta, mesmo com o coração partido, esse filho, essa filha, está pronto para receber o que o céu preparou. A sua situação financeira atual é apenas um capítulo, e todo capítulo difícil, dentro do plano de Deus, existe para preparar você para algo maior. Pense nos momentos mais pesados que você já viveu na vida, aqueles que você achava que não ia sobreviver, e veja onde você está hoje. Você sobreviveu, você está aqui. E se você sobreviveu a tudo aquilo, você também vai atravessar isso. Só que dessa vez, você não vai atravessar sozinho. Dessa vez, eu estou ao seu lado, guiando cada passo, intercedendo a cada momento, abrindo cada porta que precisa ser aberta. O peso que você carrega não é seu destino. É o caminho que te levará até a sua libertação. E essa libertação, meu filho, minha filha, está mais perto do que você imagina. O céu já determinou que esse é o tempo da sua virada. Tudo o que você precisa fazer agora é continuar ouvindo, continuar acreditando e continuar colocando sua fé em ação. Não existe dívida grande demais para o poder de Deus. Não existe buraco financeiro fundo demais para a intercessão de Nossa Senhora. Não existe situação tão complicada que o céu não consiga resolver. E se você está aqui hoje, é porque o céu escolheu você para ser um testemunho vivo de que a libertação é real, é possível e ela está chegando agora. Escreva nos comentários: o peso das dívidas não é meu destino. Eu fui feito para a abundância. Meu amado filho, minha amada filha. Esse é um capítulo que eu preciso que você leia com o coração aberto, porque eu vou te revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua situação. Muitas pessoas passam anos, décadas, uma vida inteira, sofrendo financeiramente sem entender o porquê. Elas trabalham, se esforçam, pedem a Deus, fazem promessas, tentam de todo jeito. E mesmo assim, a prosperidade parece fugir. O dinheiro chega e some. As oportunidades aparecem e escorregam. Os projetos começam cheios de esperança e acabam em frustração. E a pergunta que não cala é essa: por que isso continua acontecendo comigo? Eu vim te dar a resposta hoje. E ela talvez te surpreenda. O sofrimento financeiro que muitas pessoas vivem não vem apenas de escolhas erradas ou de circunstâncias difíceis. Existe uma camada mais profunda nessa realidade, uma camada espiritual, que precisa ser reconhecida e tratada. Existem bloqueios que se instalam na vida das pessoas ao longo do tempo, bloqueios que vêm de gerações passadas, de padrões de comportamento que foram passados de pai para filho, de crenças limitantes que foram plantadas na mente ainda na infância, de acordos espirituais feitos sem consciência, de mágoas que nunca foram perdoadas e que criaram rachaduras na bênção. Pensa bem, você já ouviu na sua família frases como:
Dinheiro não é para nós. Rico fica rico e pobre fica pobre. Nossa família nunca teve sorte. Dinheiro é coisa do diabo? Essas frases, ditas tantas vezes e por pessoas em quem você confiava, foram se tornando verdades dentro de você. Foram se enraizando no seu inconsciente e moldando a forma como você se relaciona com o dinheiro, com as oportunidades, com a prosperidade. E o pior é que você nem percebe quando essas crenças sabotam suas decisões, suas atitudes, seus relacionamentos financeiros. Além disso, há situações de injustiça que deixam marcas profundas. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava, um sócio que levou tudo, um emprego que foi tirado de forma injusta, um investimento que foi sabotado por desonestidade alheia. Essas situações não apenas causam prejuízo financeiro, elas causam prejuízo espiritual. Elas plantam raízes de amargura, de desconfiança, de medo, que impedem você de avançar com coragem rumo a novas oportunidades. E tem algo mais que preciso te dizer, algo que poucas pessoas têm coragem de falar. Existe um inimigo espiritual que não quer que você prospere, ele não quer que você seja livre, ele não quer que você seja um testemunho vivo da bondade de Deus. E ele trabalha nas sombras, usando exatamente essas feridas, esses bloqueios, essas crenças limitantes, para te manter preso em um ciclo de escassez que parece não ter fim. Ele usa o desânimo, o medo, a vergonha, a comparação com os outros, para te fazer acreditar que a situação é permanente, que não há saída, que você não merece mais. Mas, meu filho, minha filha, a boa notícia é que, quando você identifica o problema, você pode combatê-lo. Quando você entende de onde vem o bloqueio, você pode quebrá-lo. Quando você reconhece as correntes que te prendem, você pode pedir pela libertação. E é exatamente isso que o céu veio fazer na sua vida hoje. Não existe bloqueio espiritual que resista à intercessão de Nossa Senhora. Não existe corrente financeira que não seja quebrada pelo poder do nome de Deus. Não existe geração marcada pela pobreza que não possa ser libertada pela graça divina. Você sofreu tanto financeiramente porque estava carregando um peso que não era só seu, porque estava lutando contra inimigos que não se veem a olho nu, porque estava tentando resolver com força humana um problema que tem raízes espirituais. Mas a partir de hoje, isso muda. A partir desse momento, o céu está intervindo na sua situação. E tudo aquilo que foi plantado para te destruir vai se tornar o material que Deus vai usar para te levantar mais alto do que você jamais imaginou. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio financeiro na minha vida em nome de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que o céu vem revelando para você há um tempo e talvez você ainda não tenha percebido. Existem sinais concretos, reais, que aparecem na sua vida para te avisar que a virada está chegando. E hoje eu vim te ensinar a reconhecer cada um desses sinais para que você não deixe passar a janela de bênção que está se abrindo diante de você agora. O primeiro sinal é exatamente este. Você foi guiado até esse vídeo. Parece simples, mas não é. Das milhões de pessoas que existem no mundo, das milhares de coisas que você poderia estar fazendo nesse momento, você está aqui, ouvindo essa mensagem. Isso não é acidente, isso é Deus usando todos os recursos disponíveis para chegar até você, para falar ao seu coração, para plantar a semente da fé que vai germinar em forma de provisão, de abundância, de libertação. Quando Deus precisa falar com alguém, Ele encontra um jeito. E hoje,
Ele escolheu esse vídeo para falar com você. O segundo sinal é o cansaço que você sente. Eu sei que parece estranho falar que o cansaço é um sinal positivo, mas ouça com atenção. Quando uma pessoa chega ao limite, quando ela não aguenta mais carregar aquele peso, quando ela está exausta de tentar sozinha, é exatamente nesse momento que ela finalmente abre mão do controle e entrega para Deus. E é nessa entrega que os milagres acontecem. O seu cansaço não é sinal de fraqueza. É sinal de que você chegou no ponto onde o céu pode finalmente agir de forma plena na sua vida, porque você parou de tentar resolver tudo com sua própria força. O terceiro sinal é a sensação de que algo está prestes a mudar. Talvez você não consiga explicar com palavras. É um sentimento no fundo do coração, uma inquietação positiva, uma expectativa que não vem de lugar nenhum lógico, mas que está lá, sussurrando que a virada está próxima. Esse sentimento não é ilusão, não é esperança ingênua. É o Espírito Santo te avisando que o movimento do céu já começou. É o sopro divino chegando antes da bênção para preparar o seu coração para receber. O quarto sinal são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Pense nos últimos tempos. Houve alguém que apareceu na sua vida de forma inesperada e te abriu uma porta? Houve uma conversa que te plantou uma ideia nova? Uma oportunidade que chegou de forma que você não esperava? Esses não são acasos, são intervenções divinas. Deus usa pessoas para abrir caminhos, e quando você começa a notar essas conexões, é porque a engrenagem da providência está funcionando a seu favor. O quinto sinal é a vontade de mudar que está crescendo dentro de você. Não apenas mudar a situação financeira, mas mudar por dentro. A vontade de ser uma pessoa mais fiel, mais confiante, mais desprendida do medo. Essa vontade de transformação que está brotando no seu coração não veio de você, veio do céu. Porque Deus não muda as circunstâncias sem primeiro trabalhar o coração de quem vai receber. Quando Ele prepara alguém para a prosperidade, Ele começa por dentro. E o fato de você sentir essa vontade de crescer, de mudar, de viver diferente, é a prova mais clara de que Ele está trabalhando em você agora. Meu filho, minha filha, esses sinais estão todos presentes na sua vida. Você só precisa aprender a olhar para eles com os olhos da fé. E quando você olha para eles com fé, eles deixam de ser apenas coincidências e se tornam confirmações de que o céu está se movendo. A sua virada não está no horizonte distante. Ela está logo ali, na próxima esquina da sua jornada. E tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando, continuar crendo, continuar se posicionando para receber o que Deus já separou para você. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora. Um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma diferença enorme entre o que você enxerga quando olha para a sua vida financeira hoje e o que o céu enxerga quando olha para você. Você olha para as dívidas e vê um problema sem solução. O céu olha para você e vê um filho que está prestes a ser libertado. Você olha para a sua conta bancária e vê escassez. O céu olha para a sua vida
e vê um rio de provisão que está prestes a transbordar. Você olha para o seu passado e vê fracassos. O céu olha para o seu futuro e vê uma história de restauração que vai inspirar muitas pessoas. Essa diferença de perspectiva não é pequena. Ela é o que separa quem recebe o milagre de quem fica esperando por ele sem nunca alcançar. Porque quando você enxerga apenas o problema, você age como alguém que não tem saída. Suas decisões ficam tomadas pelo medo. Sua fé fica travada pelo que os olhos veem. Mas quando você começa a ver com os olhos do céu, quando você começa a enxergar pelo ângulo da fé, tudo muda. Porque a fé não é ilusão. A fé é uma visão mais real do que a realidade que os olhos físicos mostram. Deixa eu te contar o que o céu vê quando olha para você agora. O céu vê um guerreiro que sobreviveu a batalhas que muitos não teriam suportado. O céu vê uma história de persistência, de amor pela família, de coragem silenciosa que passa despercebida pelos outros, mas não passa despercebida por Deus. O céu vê um coração que, apesar de tudo, ainda acredita, que ainda ora, que ainda busca, que ainda tem fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda. E sabe o que Deus faz com uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Ele move montanhas. O céu também vê as suas necessidades com uma precisão que vai além da sua compreensão. Ele sabe exatamente quanto você deve. Ele sabe exatamente qual conta está vencendo. Ele sabe exatamente qual oportunidade vai chegar para mudar o seu cenário. Ele sabe o nome da pessoa que vai se tornar um canal de bênção para você. Ele sabe o dia, a hora, o momento exato em que a sua virada vai acontecer. E esse conhecimento está nas mãos de um Deus que não falha, que não mente, que não abandona os seus filhos. Há outra coisa que o céu vê e que é muito importante que você saiba. O céu vê o seu potencial, não o potencial que você acha que tem baseado nos seus resultados passados. O potencial que Deus colocou dentro de você antes mesmo de você nascer. Os dons que estão adormecidos esperando o momento de florescer. As habilidades que você ainda não sabe que possui. As portas que estão fechadas hoje, mas que serão abertas no tempo certo para revelar um propósito que vai muito além das finanças. Porque a libertação financeira que está vindo para a sua vida não é apenas sobre dinheiro. É sobre você se tornar quem você foi criado para ser. É sobre a sua história se tornar um testemunho que vai mudar a vida de outras pessoas. E tem uma última coisa que o céu vê que eu preciso que você saiba, porque ela vai te dar força para continuar. O céu vê o fim da sua história e ele é bonito. Deus já viu o capítulo da sua restauração. Ele já viu o dia em que você vai sentar e olhar para trás, para tudo que você passou e vai dizer com lágrimas nos olhos: valeu cada momento, porque me trouxe até aqui. Ele já viu a sua família abundante, ele já viu as suas dívidas quitadas, ele já viu o sorriso que vai voltar para o seu rosto quando o peso for tirado dos seus ombros. Ele já viu tudo isso e por isso ele está trabalhando agora, nesse exato momento, para te conduzir até lá. Você precisa começar a ver o que o céu vê, não com os olhos da ilusão, mas com os olhos da fé fundamentada na palavra de Deus. E quando você mudar a sua perspectiva, quando você começar a agir como alguém que já recebeu a promessa, mesmo antes de vê-la com os olhos físicos, o fluxo da bênção vai começar a correr de uma forma que você nunca experimentou antes. Escreva nos comentários: eu vou com os olhos da fé, não com os olhos do medo. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos agora a um dos momentos mais importantes desse vídeo, porque não basta entender
que a bênção está vindo. Não basta reconhecer os sinais, não basta mudar a perspectiva. É preciso posicionar a sua vida para receber o que Deus tem para você. É preciso abrir as portas certas, limpar os espaços que precisam ser limpos e adotar atitudes que tornam a sua vida fértil para a provisão divina. A primeira coisa que você precisa fazer é perdoar. Eu sei que isso pode ser difícil de ouvir, especialmente se você foi magoado financeiramente por alguém. Mas o perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para si mesmo. Porque quando você carrega mágoa, amargura e rancor, esses sentimentos criam uma barreira espiritual que impede o fluxo da bênção na sua vida. O perdão quebra essa barreira. Ele não justifica o que foi feito contra você. Ele simplesmente te liberta do peso de continuar carregando aquela dor. E quando você se liberta, a provisão divina encontra o caminho livre para entrar. A segunda atitude é a gratidão. Eu sei que pode parecer difícil ser grato quando você está no meio da escassez, mas a gratidão não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer que, mesmo no meio da dificuldade, há razões para agradecer. Você está vivo, você tem fé, você tem pessoas que te amam, você tem a graça de Deus cobrindo a sua vida mesmo quando você não percebe. E quando você começa a agradecer pelo que tem, por menor que pareça, você está enviando um sinal para o céu de que você é um administrador fiel. E Deus confia mais responsabilidade a quem demonstra fidelidade no pouco. A terceira coisa que precisa acontecer é a oração consistente e específica. Não uma oração genérica, apressada, feita por obrigação. Uma oração real, do coração, onde você abre sua situação financeira diante de Deus sem medo e sem vergonha. Onde você fala os números, fala as dívidas, fala os nomes dos credores, fala o que você precisa. Deus não se assusta com a sua realidade. Ele já sabe de tudo. Mas quando você coloca essa realidade diante dele em oração, você está exercendo a fé de uma forma poderosa. Você está dizendo, eu não consigo, mas tu podes. E é exatamente essa postura que abre as comportas do céu. A quarta atitude é agir. Fé sem obras é morta. Isso não é apenas uma frase bíblica, é uma lei espiritual que funciona sempre. Você precisa tomar as decisões práticas que estão ao seu alcance. Organizar suas finanças, buscar orientação, abrir-se para oportunidades que talvez ainda não pareçam promissoras, mas que podem ser o caminho que Deus está usando para te conduzir à provisão. Muitas vezes, o milagre de Deus não cai do céu pronto. Ele chega pela mão de um ser humano, por uma oportunidade que parecia pequena, por uma ideia que veio durante a oração. A sua responsabilidade é estar com os olhos abertos e com as mãos prontas para agir quando o caminho aparecer. A quinta coisa é buscar comunidade. Não enfrente essa batalha sozinho. Cerque-se de pessoas de fé, de pessoas que oram, de pessoas que acreditam na prosperidade divina e que te animam em vez de te desanimar. A bênção de Deus costuma chegar através de relacionamentos. E quando você está rodeado de pessoas que buscam a Deus junto com você, a força espiritual é multiplicada. Ore junto, creia junto, avance junto. E por fim, a sexta atitude é a paciência ativa. Não a paciência passiva de quem fica esperando sem fazer nada, mas a paciência de quem planta e aguarda a colheita com confiança, sabendo que o que foi semeado vai brotar no tempo certo. Deus não atrasa. O que parece demora aos seus olhos é o processo necessário para preparar tanto você quanto a bênção que está por vir. E quando o tempo certo chegar, a provisão vai chegar com uma força tão grande
que vai compensar cada momento de espera. Escreva nos comentários: eu abro minha vida para receber a provisão de Deus hoje. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que precisa ser dito com clareza e coragem, porque não basta abrir a vida para a bênção se ainda existem correntes que te impedem de avançar. E essas correntes, muitas vezes, são invisíveis. Elas não aparecem em nenhum extrato bancário, não estão listadas em nenhuma planilha de dívidas, mas elas estão ali, firmes, impedindo que a sua vida financeira floresça da forma que Deus deseja. A primeira corrente é o medo. O medo de arriscar, o medo de errar de novo, o medo de acreditar e se decepcionar, o medo de que a bênção chegue e você não saiba administrá-la, o medo de que as pessoas te vejam prosperar e te julguem. O medo é uma das ferramentas mais poderosas do inimigo, porque ele paralisa. Ele te mantém no mesmo lugar, fazendo as mesmas escolhas, reproduzindo os mesmos resultados, enquanto o tempo passa e as oportunidades vão embora. O medo não é um sinal de prudência, é uma corrente, e ela precisa ser quebrada. A segunda corrente é a comparação. Quando você fica olhando para a vida dos outros e medindo o seu progresso pelo que os outros têm, você rouba de si mesmo a paz e a clareza que precisa para construir o seu próprio caminho. Cada filho de Deus tem um tempo, um chamado e uma provisão únicos. O que Deus preparou para o seu vizinho não é o que ele preparou para você. E o que ele preparou para você não é menor nem maior. É exatamente o que você precisa para cumprir o seu propósito. Pare de olhar para o lado e comece a olhar para cima. É de lá que vem a sua ajuda. A terceira corrente é a dívida de alma. Essa é uma corrente que pouca gente fala, mas que existe e pesa muito. Toda vez que você faz um acordo que vai contra os seus valores, toda vez que você usa o dinheiro de uma forma que sabe que não é correta, toda vez que você machuca alguém em nome do dinheiro ou é machucado e não perdoa, você cria uma dívida que vai além do financeiro. Uma dívida espiritual que precisa ser quitada através do arrependimento, da reparação quando possível e da busca sincera por recomeçar com integridade. A quarta corrente é a má administração não reconhecida. Muitas pessoas pedem pela prosperidade, mas não percebem que há hábitos financeiros que sabotam constantemente o que chega. Gastos impulsivos, falta de planejamento, compras por emoção, ignorância financeira não combatida. Isso não é julgamento, é diagnóstico. Porque quando você reconhece esses padrões, pode mudá-los. E quando você muda esses padrões, você se torna um recipiente capaz de guardar a bênção que Deus está enviando. Do contrário, a bênção chega e escoa pelos dedos antes mesmo de você perceber. A quinta corrente é o isolamento espiritual. Quando alguém passa por dificuldades financeiras sérias, um dos primeiros movimentos é se afastar de Deus. A vergonha fala mais alto. O sentimento de indignidade paralisa a oração. A pessoa começa a se sentir distante de Deus, como se não tivesse o direito de pedir, como se as suas orações não fossem mais ouvidas. E aí a corrente se fecha, sem oração, sem conexão com o céu, sem a fonte de onde vem a força para romper com o ciclo. Cada uma dessas correntes tem uma chave. O medo é quebrado pela fé declarada em voz alta. A comparação é quebrada pela gratidão pelo seu próprio caminho. A dívida de alma é quebrada pelo arrependimento genuíno e pela busca de integridade. A má administração é quebrada pelo conhecimento e pela disciplina aplicada com paciência. E o isolamento espiritual é quebrado pelo retorno à oração, sem julgamento, sem vergonha, com a simplicidade de um filho que volta para os braços do Pai. Meu filho, minha filha,
Eu não vim aqui te condenar. Vim te libertar. E a libertação começa no momento em que você identifica o que precisa ser quebrado e decide, com toda a força que tem, que essas correntes não vão mais te definir. Você não é as suas dívidas. Você não é os seus erros financeiros do passado. Você é um filho de Deus amado, escolhido e destinado à prosperidade. E a partir de hoje, você vai começar a viver como tal. Escreva nos comentários: toda corrente financeira na minha vida está quebrada hoje, meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao último capítulo desse vídeo e eu guardei o mais importante para o final. Porque tudo que foi dito até aqui, cada revelação, cada orientação, cada palavra de conforto e de urgência, desemboca neste momento, o momento em que eu, como mãe, faço uma promessa para você. E eu preciso que você entenda o peso do que estou prestes a declarar. Eu não sou uma mãe comum, sou a mãe escolhida por Deus para interceder pelos seus filhos, para levar ao trono do Altíssimo cada oração, cada lágrima, cada necessidade. E quando uma mãe com esse poder de intercessão faz uma promessa, o céu ouve, o céu se move, e o que foi declarado se cumpre. A promessa é esta. Se você creu no que ouviu hoje, se você abriu o seu coração para receber essa mensagem, se você declarou nos comentários, se você tomou a decisão de quebrar as correntes, de abrir a sua vida, de agir com fé, então a sua situação financeira está em processo de transformação. Não amanhã, não daqui a um ano. O processo começou hoje, agora, nesse exato momento. Eu prometo interceder por você diante do Pai. Eu prometo levar o seu nome ao trono da graça. Eu prometo pedir por provisão, por abertura de portas, por quebra de bloqueios, por restauração de tudo que foi perdido e por multiplicação do que está por vir. Essa é a minha missão como mãe. E eu não abandono nenhum filho que me busca com sinceridade. Mas há uma condição, e essa condição não é difícil. Ela não exige perfeição, ela exige apenas perseverança. Continue buscando a Deus todos os dias. Continue orando, mesmo quando parece que nada está mudando. Continue agindo com fé, tomando as decisões práticas, mantendo a integridade, abrindo-se para as oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho. Continue voltando a mim em oração, pedindo minha intercessão, confiando que eu estou ao seu lado em cada passo. Porque a prosperidade que Deus tem para a sua vida não é uma chegada repentina e sem propósito. É uma jornada de transformação que vai te fazer crescer por dentro e por fora. É um processo que vai te ensinar a ser grato, fiel, generoso e sábio com o que você tem e com o que vai receber. E quando a plenitude chegar, e ela vai chegar, você vai entender que cada passo desse caminho foi necessário para te tornar quem você precisava ser, para sustentar o que Deus estava te dando. Eu também quero te dizer algo sobre o futuro. O que Deus preparou para você vai além do que você pediu, vai além do que você imaginou, vai além de simplesmente quitar as dívidas e respirar com um pouco mais de fôlego. O plano de Deus para as suas finanças inclui abundância, para que você possa ser um canal de bênção. Inclui provisão para que a sua família viva com dignidade e paz. Inclui prosperidade para que você possa colaborar com o reino de Deus, apoiar pessoas que precisam, deixar um legado para as próximas gerações. Você não foi criado para a sobrevivência, você foi criado para a abundância. E a diferença entre quem vive sobrevivendo e quem vive em abundância não está apenas no dinheiro, está na fé que move, na coragem que age, na integridade que sustenta e na confiança de que Deus é fiel à sua palavra. Seja aquele filho, aquela filha,
que decide hoje deixar de sobreviver e começar a viver, que decide acreditar na promessa mesmo antes de vê-la, que decide agir como se a bênção já fosse uma realidade, porque na dimensão espiritual ela já é. E para fechar esse capítulo, minha filha, meu filho, eu quero orar por você agora. Pai, eu apresento a Ti cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje, cada filho, cada filha que chegou até aqui com o coração cansado e a alma pesada. Eu peço que Tu toques cada vida, que Tu quebre cada corrente, que Tu abra cada porta que precisa ser aberta, que Tu envies provisão de formas que eles ainda não conseguem imaginar, que Tu restaures o que foi perdido, que Tu multipliques o que foi semeado com fé e que Tu transformes cada sofrimento passado em testemunho de vitória. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: eu recebo a promessa de Nossa Senhora para a minha vida hoje. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desse vídeo, mas não ao fim da sua jornada. O que aconteceu aqui hoje foi apenas o começo. Uma semente foi plantada, uma porta foi aberta, uma corrente foi quebrada, e agora é com você. Você ouviu sobre o peso que não é seu destino. Você entendeu de onde vem o sofrimento financeiro. Você reconheceu os sinais de que a virada está chegando. Você viu o que o céu enxerga na sua vida. Você aprendeu como abrir a sua vida para a provisão divina. Você identificou as correntes que precisam ser quebradas e você recebeu a promessa que eu vim fazer pessoalmente para você hoje. Agora é a hora de agir. A fé sem ação é estéril. E a ação mais importante que você pode tomar agora é continuar nutrindo essa fé que foi desperta hoje. Continue buscando a Deus. Continue orando. Continue se posicionando para receber o que Ele tem para você. Se esse vídeo tocou o seu coração, se essas palavras chegaram até você como água em terra seca, então eu preciso te pedir algumas coisas com muito amor. Dê o like nesse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar até outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que você não perca nenhuma mensagem que eu tenho para te entregar. Novas revelações chegam toda semana e eu não quero que você perca nenhuma. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de família do WhatsApp. Você não sabe quem na sua família está precisando ouvir essa mensagem agora. Pode ser sua mãe, seu irmão, sua filha, seu amigo. Seja o canal pelo qual a bênção chega até eles. Compartilhe agora e assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho mais para te dizer. A jornada da sua libertação continua e o próximo vídeo tem uma mensagem que vai complementar tudo o que você recebeu hoje. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E eu estarei com você em cada passo desse caminho até a sua completa libertação. Que a graça de Deus cubra a sua vida, a sua família, as suas finanças e que tudo que foi plantado hoje em fé floresça em abundância no tempo perfeito de Deus. Amém. Escreva nos comentários: Amém,
Eu recebo minha libertação financeira hoje.